Oi, boa noite. Oi, Mari. Oi, Thay, tudo Tudo bem? bem? Boa noite, querida. Boa noite. Eu não tô te vendo, isso aí não é uma novidade. Meu Instagram adora fazer isso comigo, mas eu vou deixar você aqui na tela do computador, eu te vejo por aqui. Ótimo, aconteceu isso com Carol também. Eu fiz uma live com ela essa semana e aconteceu a mesma coisa. Pois é, acontece. Eu já tentei resolver, não deu certo. Tá, mas vamos lá então. Eu tô te vendo, tá tudo ótimo. Deixa eu só checar aqui se as pessoas estão nos vendo. Todo mundo nos vendo e ouvindo. Oi, Fabi, bem-vinda de volta. Deixa eu só checar aqui. Nos digam se tá tudo bem por aí, se estão vendo as duas, se estão ouvindo bem. Ok, disseram que sim. Que Então ótimo. vamos lá. Essa é mais uma live de aquecimento para imersão em obstetrícia, que eu vou fazer nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro. E essa imersão, Mari, é para a gente mostrar para os nossos colegas profissionais da obstetrícia que tem jeito de fazer uma obstetrícia da qual a gente possa se orgulhar, não é mesmo? Sem E dúvida. você, assim, foi uma pessoa que eu logo pensei, né? Afinal, a gente está tentando fazer a nossa parte para mudar esse cenário no nosso país. E se apresenta um pouquinho aí para a gente, fala um pouquinho sobre o que você faz para as pessoas que não te conhecem, né, que são minhas seguidoras, te conhecerem também. Primeiro, obrigada pelo convite. Muito bom a gente sempre poder conversar também com outros profissionais que trabalham com obstetrícia, de não ficar só entre nós doulas, educadoras perinatais, mas expandir essa conversa, né, para os outros profissionais, isso é muito importante. Então, obrigada pelo convite. E para quem não me conhece, eu sou Mari Coraiola, eu sou doula, educadora perinatal, mas hoje, além de atuar com as famílias, eu formo e mentoro profissionais. Então, eu formo doulas, educadoras perinatais, facilitadoras de amamentação. Então, eu tô mais hoje, estou no lado muito próximo da Thay aqui, né? Tentando transformar a assistência obstétrica do Brasil, não só atuando diretamente com as famílias, mas atuando com os profissionais, né? Colocando profissionais mais capacitados no mercado, capacitando quem já está formado e trabalhando na obstetrícia, porque isso é que vai fazer toda a diferença, né? Para a gente, de fato, conseguir fazer uma obstetrícia que entrega qualidade, cuidado, evidência científica, boas práticas para as famílias que estão gestando e que estão nascendo. Então, eu sou doula há 11 anos, quase 12, mas eu estou envolvida com gestação, parto, nascimento, com o processo de humanização do parto, na verdade, 16, quase 17 anos já. Eu Uau, demorei um tempo para virar doula, né? Eu sou arquiteta de formação, então minha formação inicial não tem nada a ver com parto. Eu sou arquiteta de formação, mas virei essa chavinha em 2013, quando nasceu o meu filho mais velho, que vai fazer 12 anos daqui 11 dias, e virei a chave total, assim. De fato, virei profissional da assistência ao parto, e hoje é o que eu amo fazer. que legal! E você acha que o nascimento do seu filho te incentivou a fazer parte desse universo? Por quê? Foi uma virada de chave, sabe, Thay? O que aconteceu? Lá em 2006, mais ou menos, 2006, 2007, 2007 para 2008, eu descobri que o Brasil era campeão mundial de cesarianas. Eu tenho pavor de cirurgias, não tem noção, pavor de cirurgia. E a minha família sempre tratou o parto normal como um processo natural de nascer, né? Tanto que quando eu falava em parto domiciliar, minha família acha uma coisa assim: não, se tá tudo bem, né? Qual o problema? Mas aí eu descobri que o Brasil é campeão mundial de cesáreas e eu sou muito curiosa. Eu sou uma pessoa muito autodidata, eu comecei a ler, estudar sobre isso.
Então, há 16, 17 anos atrás. E aí eu pensei, gente do céu, preciso me preparar para Paris quando eu for ter filho, né? Porque eu entendi que não era tão simples, né, cair do céu. E aí eu comecei a estudar. Mas sempre com esse olhar, Thay, de mãe, né? Comecei a estudar, pensando no nascimento do meu filho. Tive minha doula, contratei minha equipe. Naquela época, assim, era dentro das minhas possibilidades, mas a primeira coisa que eu fiz foi contratar minha doula, depois contratei, tinha uma médica obstetra. E aí o que aconteceu? O parto foi incrível, foi absurdamente muito mais do que aquilo que eu podia imaginar, até mesmo por conta da assistência que eu tive, né? Como eu fui cuidada, como eu fui tratada no parto, como o Guilherme foi tratado no parto pela pediatra que acompanhou ele. E ali eu fiquei com uma coisa assim, tipo, cara, não é só sobre nascer de um parto vaginal, um parto normal ou uma cesariana em si, mas é o contexto todo da vivência, é o contexto todo da experiência, do cuidado, e era isso que é isso que estão tirando das mulheres, né? A transformação que essa experiência pode trazer, independente de como esse parto de fato finaliza. Uma cesariana necessária, ainda assim, ela pode ser incrível, uma experiência linda para essa família. E não é o que a gente vê hoje em 90% dos casos. Então, essa foi uma virada de chave, né? Assim, eu sei como fazer as pessoas terem boas experiências. Eu consegui fazer isso comigo, e aí dali, sabe aquele não dá para desver? O famoso não dá pra gente desver o que está acontecendo? E aí eu falei para o meu marido, não tem mais como. Como é que eu vou voltar para o escritório de arquitetura, falando de cor de parede, sabendo que todos os dias milhares de mulheres e bebês estão passando por violência obstétrica por falta de informação, por falta, né, de ter acesso à doula, à enfermeira obstetra, obstetriz, a médico obstetra, pediatras atualizados. E aí, eu brinco com as minhas alunas, tá aí, mas acho que isso acontece também com o obstetra, com a enfermeira obstetra, com a obstetriz. A gente nasce um pouquinho nessa nossa indignação, né, de como as coisas acontecem no Brasil. E aí foi por muito nisso, assim, tanto essa boa experiência que eu tive, mas também essa indignação de saber como é de fato a realidade e querer mudar isso. E depois, na sequência, veio mentoria para doulas, formação, muito nesse caminho. E entender que não adianta a gente só lutar junto às famílias, a gente tem que lutar junto aos profissionais também, para que essa experiência aconteça vindo desses dois lados. Perfeito. Nossa, e é tão bom saber que foi de uma experiência boa, porque a maioria das vezes eu vejo, né, pessoas se indignarem pelas próprias experiências. Eu, por exemplo, estou nessa área aí porque eu nasci de um parto extremamente violento e meu irmão também. Então eu cresci ouvindo histórias muito ruins de parto. E eu falava, mas gente, será que só existe essa forma de nascer? Não é possível. Senão eu não vou querer ter filho. Então, como as pessoas querem ter filho, não tem condições, assim, não dá. E minha mãe ainda assim falava, foram as piores dores, as piores coisas da minha vida, as piores coisas que eu já ouvi, a pior dor que eu já senti, mas ainda assim foi o melhor dia da minha vida, porque foi quando os meus filhos chegaram. E eu falava, mas não tem como. Ela, não, mas é assim mesmo. É assim que acontece, não tem jeito. A gente nasceu para sofrer, minha filha. E eu ficava, não, acho que não, assim, não, não entrava, sabe? Eu não conseguia conceber. E aí foi assim que eu comecei também. Eu não sei se você sabe, mas antes de ser médica obstetra, eu era doula também. Então, por isso que eu entro muito nesse cenário, porque foi assim que eu comecei e eu via o quanto, como doula também, a gente fica muito de mãos atadas, né? A gente não pode ali fazer muitas coisas e, enfim, num cenário de uma hierarquia muito complexa, para não usar outra Sim, palavra aqui, sim. às vezes eu fico pensando assim, como que as doulas suportam estar em um cenário que muitas vezes não é legal, assim, sabe? E ter um conhecimento sobre a área, sobre o que está acontecendo, ter que apoiar aquela família e ao mesmo tempo saber que aquilo ali poderia ser diferente, você deve ouvir muitas histórias, né? Porque eu, no meu pouco tempo de doula que eu trabalhei com isso, era muito difícil para mim. A gente ouve muito, mas o que eu sempre falo muito para as minhas alunas, sabe, Thay? Que a gente vai ter histórias boas e histórias difíceis,
Mas a gente tem que focar nas histórias boas para ter força e energia para seguir em frente, porque a gente faz isso porque a gente ama também o que a gente faz, né? E que se a gente não estivesse ali em muitos desses cenários, essas experiências boas, nenhuma delas muitas vezes teria acontecido, né? Então, a gente é um trabalho de formiguinha, é plantar sementinha, regar, esperar brotar para poder colher. Mas a gente sabe que a gente faz muita diferença na vida dessas famílias, principalmente dentro desse contexto, que nem sei, sei lá, 90% das gestantes vão para o plantão, né? Seja do SUS, seja do sistema privado, e não vão ter o privilégio de ter uma equipe, de pagar uma equipe de assistência, mas a gente faz diferença mesmo nessas poucas famílias que a gente atende, e com o tempo, o que eu acho bem importante, e eu acho que isso vale para todo mundo que trabalha com parto, a gente vai aprendendo também, a gente também vai amadurecendo. Não só no sentido de saber, obviamente, fazer ali uma certa separação entre vida pessoal e vida profissional e essas experiências, mas também de ter jogo de cintura, de saber lidar com uma situação, de começar a conhecer o cenário de onde a gente mora. Quais hospitais a gente vai ter experiências melhores, digamos, na obstetrícia, outras na pediatria. E esse amadurecimento ajuda bastante. Então, quanto mais a gente atua, com o tempo essas experiências ruins vão diminuindo, porque a gente começa a conhecer o cenário, então a gente começa, inclusive, a conhecer os profissionais. Então, vou dar um exemplo aqui em Curitiba. A gente tem alguns plantões do sistema privado, então as doulas, a gente conversa dentro dos grupos para saber quem está no plantão. Então, muitas vezes a própria gestante, ela só sabe para qual maternidade ela vai quando ela entra em trabalho de parto. Porque a gente olha quem está no plantão também, quem são os plantões melhores. E aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai amadurecendo, a gente continua estudando, mas sim, não é fácil. Mas eu também acho que não é fácil, tá? E para o médico que trabalha no plantão e que não conhece exatamente aquela equipe que está ali à mercê, querendo ou não, né, das instituições. Então, eu acho que todo mundo vai ter os seus perrengues e aprender a trabalhar em equipe, tanto a doula do que a equipe de assistência técnica, do cuidado, e ao contrário também, as equipes entenderem e conhecerem bem o papel da doula, pode fazer muita diferença. Então, a gente aos pouquinhos está procurando esse nosso caminho também para diminuir, né, a quantidade de violência obstétrica que a gente assiste no nosso dia a dia. Exatamente. E como você disse, né, seu parto foi há 17 anos atrás, quase 18, né? Ou, é isso mesmo? Não, o Gui vai fazer 12, mas eu comecei a estudar sobre parto muitos anos antes de ter o Guilherme. Entendi, Eu entendi. nunca vou Então, esquecer o primeiro parto que eu vi. Eu, gente, era muito ligeiro, era um vídeo preto e branco no YouTube, era um vídeo alemão. Eu sei porque é alemão, porque minha família toda fala alemão, então é uma língua bem, bem familiar para mim. E ela tava assim, tipo, no meio de uma sala, só ela, tinha algumas pessoas em volta olhando, ela pariu pendurada, agarrada num pano dentro de uma banheira, assim. E aí eu digitei no Google, parto na água em São Paulo, e aí eu caí no site do Gama, que é Dona Cris, né? E daí ali se abriu um mundo para mim. Então, isso fazem 16, fazem 17, mas o Guilherme vai fazer 12 daqui 2 semanas. ótimo. Então, é o que eu falo, assim, 12 anos foi ontem, né? E a gente já tinha. Você já teve essa oportunidade de ter acesso a um parto respeitoso. Eu nasci, vou fazer 30 anos esse ano, e eu ainda vejo muitos bebês nascerem da mesma forma que eu nasci, há 30 anos atrás. E com as mesmas palavras, inclusive. Então, minha mãe, o que eu sempre falo com os meus alunos de medicina, com os alunos do meu curso também, que a gente pode ver 50 partos no dia, mas aquela família só vai ter aquela experiência uma vez. E elas vão se lembrar de detalhes do que a gente falou, de como a gente se comportou, de como a gente olhou, como a gente tocou. Então, minha mãe, até hoje, ela fala detalhes do que falaram para ela e eu ainda ouço isso.
E assim, isso muito me choca, porque assim, 30 anos, né? Então, as pessoas ainda continuam fazendo as mesmas coisas. Às vezes dá um desespero, assim, de achar, gente, será que as pessoas não vão mudar, não vão se atualizar? O que que a gente precisa fazer, né, para isso acontecer? E foi a partir daí também que me veio esse estalo de trazer essas atualizações para os profissionais da obstetrícia, uma vez que, como você disse, às vezes a gente também fica à mercê ali do sistema, dos plantões, né, de tantas coisas que só quem trabalha na área vai entender. E às vezes a gente acha, ah, mas a gente não tem tempo para isso, ah, eu não tenho tempo para ficar adulando essa mulher, e que, enfim. Mas, como você também falou, a gente que escolheu trabalhar nessa área, né? Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é realmente se atualizar e se colocar no lugar daquela pessoa, porque se ela está ali é porque ela precisa do nosso cuidado e que seja o melhor possível. E isso é bem importante, né, que você falou, né, de gente se atualizar. E eu acho que isso vale para todos os profissionais. E eu, obviamente, eu trabalho com doulas, com educadoras perinatais, mas isso eu acho que vale para todos os profissionais. Entender que aquele certificado, o teu primeiro diploma ali da formação de medicina, ou até mesmo já da sua residência em obstetrícia, em pediatria, ou para quem é doula, para quem é fisioterapeuta, psicólogo, qualquer pessoa que trabalha com gestação, com parto, tem que entender que esse teu primeiro diploma, ele é teu primeiro passo para ser um bom profissional. Ele não te define como um bom profissional, né? Então, é uma profissão que precisa ter um investimento em educação contínuo. Contínuo. Se hoje a gente tem um cenário de parto, que as mulheres têm medo de parto normal, que as mulheres olham para o dia do seu nascimento, como a sua mãe relata, né? Nossa, nunca senti tanta dor na minha vida, mas foi o melhor dia. Será que foi o melhor dia? Porque se ela falar que não foi o melhor dia, vão entender ela errado, Uhum. né? Mas a gente já sente essa marca dessa violência por trás, né? Só pelo fato dela lembrar como o dia que ela mais sentiu dor na vida dela e que, né? A gente sabe como é que os relatos funcionam. E o quanto isso é responsabilidade dos profissionais que estão prestando essa assistência. Olha, tem uns partos que eu já assisti aí em alguns lugares e que eu penso como é que a pessoa põe a cabeça no travesseiro e dorme. Exatamente. É Como, né? justamente isso. E entender que isso é sim responsabilidade do profissional. Ai, mas é que na faculdade aprendeu assim. Ai, meu amor, a partir do momento que você se. Isso vale para doula, para todo mundo. A partir do momento que você se propôs a trabalhar com isso, o mínimo que você pode fazer é ser um profissional de excelência. Então, você tem que continuar investindo na sua educação. E isso vale muito para as doulas, tá? Sabe? A doula tem muita vontade, né, de ser ouvida, de ser respeitada como profissional da atenção básica, ser respeitada como uma profissional ali, mas ela também tem que entender que para que isso aconteça, ela também tem as suas responsabilidades. Então, ela vai tem que fazer a formação, tem que fazer uma boa formação, ela tem que continuar estudando, ela tem que continuar se mantendo ativa, né? A educação é o que muda para mim o mundo como um todo. Eu estou falando de profissionais mais ainda, né? Então, nunca sempre que eu falei no começo, a gente sempre tem que estar nesse lugar de se sentir insatisfeita com alguma coisa e sempre estar buscando novos caminhos. Tentar sair da bolha, buscar novos cursos que tragam novos olhares. E o Brasil, eu acho que é um grande exemplo disso, sabe, Thay? A gente tem profissionais em todas as áreas da obstetrícia, desde doula, educadora perinatal, enfermeiras obstetras, médicas obstetras, pediatras, fazendo trabalhos de educação incríveis. A Carol é um grande exemplo, você é um grande exemplo, a Maíra, vai me colocar um pouco nessa conta também, né? Porque Lógico. precisa. Se você quer ser um profissional reconhecido, se você quer fazer a diferença boa na vida dessas famílias, isso precisa acontecer. Então tem que entender que querer estar num determinado lugar existe também uma autorresponsabilidade de continuar estudando, né? Para não fazer besteira, não fazer coisa errada, não falar besteira, saber o que está falando e, de fato, poder instruir essas famílias num caminho que seja realmente bacana. E pensando em equipe, para que essa equipe olhe para você e fale, cara, essa doula é boa. Para que a gente olhe para vocês, obstetras, e que a gente também é muito crítica. A gente é muito crítica com os outros, mas a gente não olha para nós, né?
Aí, para que a gente também olhe para o profissional e fale, cara, essa profissional eu indico, porque ela é realmente muito boa. Então, todo mundo que trabalha tem que estar atualizado. Não adianta ir buscar caminhos fora da bolha. Exatamente. E eu acho que isso é muito, muito importante. Aqui onde eu moro, eu não sou daqui e vim para cá vai fazer 3 anos agora. Você é de Para, Ubá, né? Você que morava em Ubá? eu sou de Teófilo Otoni, Minas, é interior. Telefone. E aí eu formei no Sofia e vim para Ilhéus, para uma maternidade que tinha acabado de abrir e tal, um cenário assim muito difícil e só tem uma maternidade na cidade que atende mais ou menos. Hoje, eu vi a notícia hoje, a gente já atendeu 130 municípios daqui da região. E aí, assim, então é tudo muito novo, é um cenário. Quando eu cheguei, era uma média de 70% de cesáreas na cidade, e agora já caiu para mais ou menos 40%. Então, Ah, foi uma queda muito legal. E eu tenho percebido a mudança, assim, da sociedade mesmo para falar sobre parto. Porque quando eu cheguei, era uma coisa de tipo, não, a gente junta todas as economias da família, vende as coisas para pagar uma cesárea, para não precisar de um parto normal. Porque parto normal é muito violento, que é a pior coisa do mundo. E eu não tiro a razão dessas pessoas, porque realmente era. Então, assim, cenários de violências físicas horríveis. Então, não tem como defender essas pessoas, né? E eu falo que nos dias de hoje, com o advento da internet, com todas essas tecnologias, a gente não tem desculpa para não se atualizar. E aí, quando eu cheguei aqui, vinda do Sofia, né, com toda aquela deslumbramento assim da residência, que eu cheguei nesse cenário e falei, gente, parece que é outro país. E a gente começou ali no trabalho de formiguinha todo dia. Não, eu lembro que no meu primeiro plantão de todos, tinha uma jovem de 18 anos, primigesta, parindo. E ela gritava e estava, né, fluindo bem assim o trabalho de parto. E um colega, o meu colega de plantão, tinha 76 anos e só tava eu e ele de plantão. E aí ele virou pra mim e falou assim: "Eu vou operar essa menina agora". Aí eu falei: "Não, você não vai operar ela. Tá bem, tá indo tudo bem. Eu tô acompanhando, já já nasce, tá tudo certo". "Não, mas é porque você sabe, né? Tá gritando demais, daqui a pouco a família já vem falar". Aí eu, ninguém falou nada, tá tudo certo. Beleza, em pouco tempo o bebê nasceu. Eu falei, ah, nasceu. Aí ele você toma cuidado, porque aqui você é uma forasteira e as pessoas estão de olho em você. Aí eu, isso é uma ameaça, porque a pessoa estava parindo e gritou, e isso já era assim, um cenário que para tratar isso só a cesárea mesmo. Então, hoje a gente já evoluiu anos-luz, assim, em 2, quase 3 anos, e ainda assim é muito, muito difícil. A gente tem aqui doulas que são muito legais e são, assim, para mim é o ponto número um de mudança social do cenário do parto, é a presença da doula. E quando eu cheguei, as pessoas me chamam de madrinha das doulas, porque as doulas entravam meio que escondido, assim, aí tinham que escolher entre a doula e o acompanhante. Aí começa eu, não, gente, é lei, o acompanhante e a doula são coisas totalmente diferentes, isso não existe. E aí fomos lutando, 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 e hoje as doulas já têm livre acesso, tem uma lei, né, agora da entrada das doulas. Então, assim, isso tem melhorado muito, muito mesmo a nossa assistência. E como você falou, é uma maternidade que é plantão. Então, as mulheres vão para o plantão e quando a gente tem isso muito clássico e muito nítido, assim, para os nossos números, que quando essa mulher tem uma dor, os desfechos são muito melhores, são outros, né? E a gente tem mostrado isso e tem conseguido melhorar muito a nossa assistência.
Outro ponto em relação ao trabalho em equipe é que quando chegaram as doulas, começou um burburinho terrível de tipo, o que que essas mulheres estão fazendo aqui? Elas vieram para vigiar a gente e elas não sabem nada e querem mandar no médico e para que, não sei para que isso, enfim, aquela conversa que você já deve imaginar, né? Conheço. E aí, Mari, assim, eu queria saber como que vocês lidam também com esse cenário, assim, dessa hierarquia mesmo. Eu não sei se é essa a palavra, mas eu imagino isso, que as pessoas ainda não É. entendem uma assistência ao parto como multidisciplinar e horizontal, né? Então, Uhum. É. como que você, assim, mostra isso para as doulas que te procuram, para as pessoas que se formam com você? É. Por mais que a gente saiba que dentro das instituições não deveria existir uma hierarquia, porque todo mundo ali dentro tem o seu papel absolutamente importante. Ninguém consegue substituir ninguém, né? A enfermeira não substitui o médico, que não substitui o obstetra, não substitui o pediatra, que é o anestesista, que é a enfermeira, que é a técnica, e a doula dentro desse contexto. Né? A gente sabe que nenhum substitui ninguém. Então, para mim, em pleno 2025, um profissional que trabalha com obstetrícia, não ter entendimento e clareza de qual é o papel da doula ali dentro daquele cenário é assim meio quente, vamos dizer assim, para não ser mais né? Então não deveria acontecer. Porque a doula está no Brasil, né? A primeira turma de formação de doulas no Brasil tem 24 anos, foi em 2001 em São Paulo. Então faz um bom tempo, a nossa lei está quase saindo. Então temos muitas coisas já caminhadas, leis em muitos estados, muitas cidades. Mas a gente ainda assim encontra esse tipo de profissional, muito pelo aquilo que eu falei antes, né? Achar que ter um diploma, que ter terminado a sua formação, sua certificação é o suficiente para ser um bom profissional. Para a gente ser um bom profissional, a gente tem que se manter ativo, estudando e entendendo que os cenários eles mudam. Né? Que a doula, né, trazendo para a doula, ela não está ali para vigiar a profissional, ela não está ali para intervir em conduta profissional, mas também é muito importante as doulas, né, se manterem alinhadas à ética profissional, isso é essencial, e que a gente está ali para prestar o que a gente chama de suporte contínuo, né, que pensando dentro do contexto do parto é um suporte a gente chama de suporte contínuo, né, então aquela pessoa que não vai compartilhar a sua atenção com a assistência técnica, então é informação, técnicas de conforto alívio da dor, ambientação, tirar alguma dúvida que possa surgir durante o trabalho de parto, relembrar essa gestante muitas vezes simplesmente assim, ok, o que que você colocou no seu plano de parto? Porque eu não vou falar para o médico, ó, ela não quer tal coisa, não quer uma ocitocina agora. Não é esse o papel da doula na sala de parto. O papel da doula é falar, fulana, você tem alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta? Quer conversar você e o seu acompanhante para que vocês tomem essa decisão? O que você colocou no seu plano de parto? Porque a dona não toma decisão por ninguém, gente, não é o meu pai. Eu tomei decisão 2 vezes na minha vida, quando eu parei o Guilherme e depois quando eu parei o Leonardo. Das outras vezes, eu era suporte, tá? Mas, claro que isso facilita muito quando a gente tem um alinhamento com essa equipe, quando essa equipe respeita essa nossa presença, esse nosso papel, e, consequentemente, né, a recíproca ela vai acontecer, porque não pode ser um jogo de egos dentro da sala de parto. Então, se é um profissional que trabalha com obstetrícia em 2025 e não sabe de fato o que uma doula faz, e que muitas vezes, sabe, Thay, dentro desse cenário de parto ali, principalmente para quem trabalha com plantão, tirando o acompanhante, que é uma pessoa leiga, e a doula não é uma pessoa leiga, a pessoa que mais entende daquela pessoa que está parindo é a doula, que fez educação. Porque, assim, gente, consulta de pré-natal, maravilhoso, essencial, mas não é o momento de você, de fato, conhecer aquela pessoa, né? De você entender o que ela espera, a história de vida dela, se ela já teve uma perda, se ela passou por violência, ou as histórias que ela ouviu a vida toda dela sobre parto, por que às vezes ela está com tanto medo de estar ali na instituição. Não é pelo profissional, não é às vezes pela instituição, mas é por tudo que ela ouviu sobre parto desde criança. E quem que ouviu, acolheu, ajudou a trabalhar tudo isso na gestação? Essa doula que está ali do lado. Então, muitas vezes, abrir diálogo, ler o plano de parto. Gente, além de ser, né,
A gente tem leis e resoluções, inclusive do próprio CRM, que dão suporte à elaboração e respeito do plano de parto. Está nas diretrizes de parto normal de 2017 do Ministério da Saúde, né? Receber, ler o plano de parto e discutir sobre ele com a gestante. Então, entender que muitas vezes essa pessoa está tão próxima, a doula está tão próxima dessa pessoa que está parindo, que ela vai facilitar o trabalho dessa equipe. Ela vai facilitar o trabalho da enfermeira obstetra, da obstetriz, da médica obstetra, da pediatra. A gente não está ali para dificultar. Muito pelo contrário. Vai facilitar porque essa pessoa vai chegar mais preparada para essa vivência, ela vai se sentir mais segura, ela vai ter do lado dela não só o acompanhante, mas uma outra pessoa que não é leiga, que apesar de não fazer procedimentos técnicos, não ausculta, não afere pressão, não faz toque, entende de parto, conhece parto e está ali totalmente à disposição para, se perceber que alguma coisa não está bem, chamar essa equipe, né? Ou falar para a equipe, ó, tá tudo bem, tá tudo dentro do que ela espera, tipo, tá ótimo, porque a gente se conecta muito com essa pessoa durante a gestação, né? Então, entender que todo mundo que está ali está em prol daquela gestante, para que independente de como for finalizar esse nascimento, seja um parto normal ou seja uma cesariana, tenha sido para ela uma boa experiência. Tá todo mundo com o mesmo objetivo ali, não tem ninguém jogando contra. Se você acha que a doula está jogando contra, se você que está aqui assistindo a live, você ainda acha que doula está ali para atrapalhar, eu acho que vale a pena olhar para a tua assistência, né? Tem medo do Tem quê? medo Tem do medo, quê? tem medo do quê? Não precisa ter medo da gente. Quem trabalha, a gente adora cesariana bem indicada, a gente adora bebê que precisa de reanimação, quando ele precisa de reanimação, tá tudo certo. Ninguém tem nenhum problema com não teve golden hour porque o bebê precisou ser atendido. Que bom que tinha uma equipe para atender esse bebê. É isso que a gente espera também, né? Mas que quando as coisas estão fluindo bem, tá tudo certo também. A gente tá ali para dar esse suporte e abrir diálogo, tá? Sabe? Ouvir a doula. Gente, a doula não é leiga. Sim, doulas estudam, doulas continuam investindo na nossa formação, como a gente espera que todo mundo que esteja assistindo essa live continue investindo na nossa formação, porque é só isso que vai fazer você um bom profissional. Mas traz essa doula para perto, escuta ela, né? Pergunta as coisas para a doula, não que a doula vai tomar nenhuma decisão e nem interferir na tua conduta, mas ela pode te dar indicativos para que você melhore a tua assistência especificamente para essa gestante. Porque a gente muitas vezes conhece. E quando a gente está trabalhando, tá, com uma equipe que a gente conhece, a gestante contratou uma equipe, o cenário também é muito parecido, né? Por mais que essa equipe foi contratada, ela fez pré-natal com o médico, com a obstetriz, é uma relação diferente. Fazer pré-natal é consulta, né? A doula muitas vezes vai na casa da gente. Gente, a gente conhece os outros filhos, a gente conhece o gato, conhece o cachorro, conhece o periquito. A gente senta na mesa dessa pessoa, toma café com essa pessoa. Sim, É sim. uma outra relação, sabe? É tanto que viram, na maioria das vezes, viram amigas, né, de longa data. Eu tenho amigas, Ouviram né? doulas depois, né? Exatamente. Quando eu era doula, eu tenho amigas até hoje, assim, que eu vejo. Esses dias eu tava falando, gente, tem uma bebê que eu acompanhei o nascimento que menstruou e eu fiquei assim, tipo, super Nem me fale. emocionada. Eu Os falei, primeiros são todas na gente, adolescência, gente. exatamente, é muito legal. E assim, eu acho que ter tido uma formação de doula me moldou muito como profissional hoje, sabe? E assim, as pessoas falam, nossa, mas eu nunca fui no obstetra assim. E eu fico, gente, será o que que é? O que que tá acontecendo? Mas não, é só ouvir a pessoa, né? É só querer saber da história dela, só, enfim, que entender mesmo esse processo, porque às vezes as pessoas acham que a gente já nasceu sabendo parir, amamentar, né? Que é só isso aí mesmo e vai. Então, assim, a gente sabe o quanto as mulheres são negligenciadas no pré-natal. O quanto Sim. tecnicamente mesmo o pré-natal é muito falho. Não, Então, consulta e de. detalhe, falta de tempo para esse profissional, muitas vezes, conseguir ter um diálogo. É uma Exatamente. sobrecarga. Então, esse é um problema de saúde pública também, né? É uma sobrecarga do sistema de saúde. Às vezes o profissional tem que fazer 3 pré-natais em 1 hora, ou 4, e ele não tem, de fato, tempo hábil para abrir um diálogo, conhecer essa Sim. pessoa, essa história. E até mesmo porque, né, quando ela chega parindo no hospital, são outros profissionais.
né? Então, outras pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma amiga minha que teve um parto, assim, uma evolução bastante difícil. Só que o que estava impactando muito ela nessa experiência? Ela tinha tido câncer antes de ter essa gestação. Na verdade, é uma gestação que ficou completamente inesperada, né? Porque muitas vezes não, a quimioterapia, tudo. E aí, quando ela foi parir, estar de novo no ambiente hospitalar para ela foi muito difícil. E a equipe toda que estava ali prestando essa assistência, né? As enfermeiras do plantão, desconhecem essa história. As primeiras vezes que, por exemplo, quando o Leonardo nasceu, ele ficou 12 dias na UTI. Eu tenho aquela pitação o tempo inteiro, né? As primeiras assistências que eu fui fazer no São Luís, lá em São Paulo, o lugar que a gente entra para ir para os vestiários é o mesmo corredor da UTI neonatal. Então, caminhar naquele corredor as primeiras vezes, depois que eu voltei a do lado do nascimento dele, foi muito difícil. Eu vi aquelas famílias ali, às vezes ver família chorando, e aquele corredor que ia justamente para a entrada da UTI é o mesmo. E então, às vezes, eu chegava lá no vestiário um pouco, né, com palpitação, com tremor. E as pessoas que estão ali perto, que isso? E se é uma mulher? Se é uma gestante? Eu tive uma outra gestante que eu acompanhei que, por um imbróglio da natureza da equipe, ela teve que parir de novo no hospital, porque ela já tinha sofrido várias violências numa perda gestacional. E foi muito difícil para ela falar de novo. E muitas vezes, se é um plantão, isso passa batido. Quem que sabe dessa história? Quem conhece essa história? A doula que está ali com ela, né? Mas às vezes, esse acompanhante, às vezes, nem consegue conectar uma coisa com a outra, ele também está ali, ansioso, nervoso, também, às vezes, viveu essas violências, né? Então, acho que isso é muito importante. E óbvio também, né, a doula tentar abrir diálogo com as equipes dentro das suas coordenações. Você perguntou antes como é que a gente lida com isso, né? Então tem lugar sim, que a gente entra muda e sai calada, justamente por quê? Para me fugiu a palavra, mas para evitar certos desgastes num momento que não é para ele acontecer, que é o momento que esse bebê está nascendo, né? Então a gente Proteger rola a um papo. gestante, né? É, eu percebo muito isso, assim, que eu tenho alguns colegas, não só aqui, em outros lugares que eu já trabalhei, que só da paciente ter uma dor, ter um plano de parto, eles reagem de uma forma diferente. Ou negligenciam, não entram no quarto, não, aquela ali está com dor, eu não chego perto. Ou fazem algumas violências veladas que a paciente não vai perceber, mas a doula vai, para mostrar quem é que manda na situação, E a né? quinta Então, assim, série, né, cara? quinta série total. E mente toque, sabe? Mente dilatação. Falar, vixe, isso aqui vai demorar demais. Ah, você tá com dor agora porque você não sabe o que vem por aí, sabe? Então, assim, situações que são degradantes, assim, eu acho que a pessoa que é o que a gente falou, né? A pessoa que sai de casa para trabalhar em um trabalho que ela escolheu, faz isso e ainda dorme, eu não sei como. Eu sinceramente não sei como, né? E entender, né, que, cara, você tá ali, você tá num momento, isso, as experiências me pegam muito, sabe, Thay? A vivência, as experiências que a gente pode ter no. Você tá vivenciando um momento. Eu vou chamar vou dizer de sagrado, não necessariamente no sentido religioso, mas no sentido pessoal de cada pessoa, né? Não tem nada mais incrível que você estar presente no nascimento de um bebê. Você ser a pessoa que está ali para garantir que essas duas pessoas vão se encontrar daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, e que você vai ser lembrado para sempre. Sempre, para sempre. Eu lembro exatamente, porque assim, quando eu pari o Gui, o meu médico estava viajando, eu falava pro Guilherme da barriga, falava, Guilherme, só pode nascer depois do dia 11. Só que ele tá viajando, era carnaval. Ele nasceu dia 11, né? Então, nasceu dia 11 de madrugada, o médico tava viajando. Eu falei, era dia 11 mais tarde, eu falei pra ele depois. Era mais tarde, não era? Então, a médica foi backup. Tive um blog com a pediatra também, que foi viajar e não avisou. Então, a pediatra foi backup também. E são pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, que a minha doula conseguiu para me atender, e que eu sou eternamente grata, né? No
parto do Leonardo, Leonardo nasceu numa confusão do universo, né? Leonardo nasceu pélvico, prematuro, com uma restrição de crescimento super grave. Assim, eu fui na maternidade achando que eu estava programando, ele nasceu em 15 minutos. Mas é basicamente isso. E aí, o que me marcou? Claro que a minha equipe que estava ali, que foi escolhida por mim, que todo mundo chegou, que eu não sei nem como chegou, mas duas pessoas marcaram minha experiência, além de toda a minha equipe que eu amo de coração. A Ana, que foi minha parteira 2 vezes, a pediatra, que chegou atrasada, não por ter chegado atrasada, porque realmente foi assim, uma coisa muito louca, mas eu fui verbalmente muito violentada ali naquele momento, e principalmente durante a internação. E uma enfermeira, que toda vez que eu olho o vídeo do parto do Léo, eu quero matar, não posso, porque tem meu réu primário, ela esfregou o Leonardo, tirou todinho o verme dele, assim, na minha frente, no meio das minhas pernas. Tinha acabado de parir, não sabia nem o que estava acontecendo, não tive reação. Então a gente fica marcado na vida dessas pessoas. Só que como você profissional vai ficar marcada, depende de você. Você Exato. vai ter a boa lembrança do meu obstetra maravilhoso, Braulio, amor, te amo. A Ana Garbulho, minha parteira maravilhosa, amo você também. Ou você vai ficar marcado como nem vou falar nome, né? A pediatra, que me chamou de louca e de paranoica quando eu estava com um filho na UTI. Ou a outra enfermeira que várias vezes eu encontrava depois, estou trazendo relato como mulher, né? Que eu encontrava depois várias vezes, quando trabalhava no São Luís, que esfregou o meu filho sem nenhuma necessidade. Tirou todo o verme, de um bebê prematuro, de 1,9 kg, tinha acabado de nascer. Maravilhoso, lá porque é 9, 10. Então, como você quer ser lembrado também por essas famílias? Isso também é sua responsabilidade. Ninguém é perfeito, profissionais cometem erros, só que a gente não pode ficar repetindo, 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 simplesmente porque todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que tá certo, amor, né? Se a gente, Exatamente. até uma coisa que eu falo muito, tá, para as minhas alunas, o que me deixa muito indignada, e eu não consigo entender exatamente por quê. Se a gente pega os nossos manuais, né? Se a gente pegar a nossa diretriz ali de assistência ao parto da OMS 2018, se a gente pega os manuais da Sociedade Brasileira de Pediatria de Recepção do Recém-Nascido, cara, esse material é maravilhoso. É muito bom. Se a gente sente ler ele de cabo a rabo e traz para a nossa prática essas recomendações, a gente já muda todo o cenário. E são coisas simples, não tem nada de muito complexo, sabe? É o que eu digo. Às vezes, fazer tudo isso dá muito mais trabalho do que você sentar na sua mão e observar e ouvir o BCF ficar calado, sabe? Fica calado. Então, assim, é muito fácil. E eu tenho alguns alunos que passam comigo, alunos de medicina, que é incrível. Que eles já chegam assim, vamos, mãezinha, faz força, que não sei o que. Eu falo, gente, a pessoa tá na faculdade em 2025 e já chega repetindo as mesmas coisas de 30 anos atrás. Aí eu tenho que chamar eles, falar, vamos lá, vamos conversar. Não é bem Vamos assim. bater um papinho aqui no canto. Exato, né? Exatamente, tiro de cena e aí a gente conversa antes, porque assim é muito delicado. E eu penso que, como você falou, as pessoas tratam as mulheres como histéricas até hoje, né? Então você é histérica, você é Sim. louca, você quer muito luxo, quer ser achando que esse hospital aqui não é sua casa, não é sua casa, então você não pode fazer aquilo que você quer, que, sabe? Umas coisas assim que, gente, pelo amor, não dá, não dá. E essas pessoas, a frase que você usou, como você quer ser lembrada, eu uso muito isso também. Porque é tão gratificante quando a gente recebe aqueles relatos maravilhosos, né? Às vezes Nossa, é eu trabalho no maravilhoso. SUS, né? Assim, eu dou plantão no SUS desde sempre. E às vezes são pessoas que eu nem lembro mais como foi o parto dela, nem quando foi. E aí eu recebo uma fotinha e um texto, né, de agradecimento, falando que nunca me esqueceu e que foi ótimo, e que sempre olha para o filho ou para a filha e lembra da assistente. Eu falo, gente, é sobre isso. Como que as pessoas não querem isso para a assistência delas? Como que elas querem continuar sendo lembradas como
um péssimo profissional ou um profissional que roubou algum momento tão especial da vida dessa família. E o momento é da família, não é nosso. O protagonismo não é do obstetra, não é da parteira, né? Tem uma frase que eu gosto, eu até usei num post essa semana aí. Eu carrego essa frase comigo há muito tempo. E eu acho que ela tem que ser um norte para todo mundo que trabalha com obstetrícia, né? Que entender que o parto, ele é um evento da natureza. E que de vez em quando ele vai precisar de assistência técnica, de suporte técnico. E não é um ato médico que de vez em quando acontece de forma natural, né? E a gente está num momento da assistência técnica, da assistência ao parto no Brasil, totalmente ao contrário, né? Que é tão raro um parto natural acontecer e quando nasce um bebê no carro, vira matéria no jornal. E bebê nasce, gente. Né? Não sou da frase lá, do mulheres sabem parir, bebê sabe nascer, não é? Mas eles nascem. Quando a gente fala em prestar assistência ao parto, é assistir, é dar a assistência de entregar para aquela pessoa o que ela precisa e segurança. Tem gente que vai precisar de mais, tem gente que vai precisar de menos, mas entender que você não é o protagonista desse processo. E se você está sendo protagonista, então o caminho está bem errado, né? Se você ainda usa a frase, né? Ai, quando eu fiz o parto, morto, não fez parto nenhum, né? Você estava ali assistindo, você estava ali cuidando, você estava ali dando assistência, mas você não estava fazendo nada. Quem estava fazendo isso era. Então, eu fiz 2 partos na minha vida, do Guilherme e do Leonardo. Os 2 partos que eu fiz. O resto eu prestei assistência, eu levei cuidado, eu levei suporte contínuo. Né? E é o que a gente espera dos profissionais também. A gente entende, né, que... Isso pega muito, né? Fala assim, ai, chegou aqui com doula. Cara, a doula facilita tanto sua vida, meu amor, né? Você vai poder ir passando nos partos, prestando a sua assistência técnica, escutando o bebê, progredindo o parto, preencher documentação, né? Se a doula perceber que, puxa, estava ali no trabalho de parto e no lugar da contração começou a vir uns puxos, ela vai chamar a equipe de assistência, ela vai avisar, ó, acho que está entrando no expulsivo, ela vai ajudar. Ela é um suporte, né, que está ali do lado, ela não está ali jogando contra com ninguém, né? A gente está ali para ser suporte, a gente tenta, a gente ouve, a gente também quer ser ouvida. Doula também estuda e precisa continuar estudando. Mas a gente quer também assumir este lugar de ser acolhida como profissional da assistência, né, principalmente dentro da atenção básica, a gente também tem que fazer a nossa parte. Isso é muito importante. Eu sempre falo meus alunos, tem que estudar, tem que continuar estudando, né? Mas se a equipe se integra, se todo mundo conversa, às vezes num parto difícil, sabe, Thay? Olha, tem uns partos que, Jesus, a gente só quer que um milagre do universo aconteça, já está todo mundo exausto, cansado. Mas às vezes essa equipe ir para um canto e ter um diálogo, cara, eles têm uma ideia daqui, vem outra ideia dali, a doula lembra de alguma coisa lá da educação perinatal, um gatilho emocional, né? E aí as pessoas, todo mundo ganha, todo mundo ganha. A doula não é leiga, e não é todo profissional que tem um diploma na mão de enfermagem, de medicina, que sabe exatamente o que está fazendo. Né? Eu nunca vou esquecer, 2023, se é uma coisa boa, é minha memória, É né? mesmo. 2023, saiu uma pesquisa do CFM que 70% dos médicos não sabiam aferir uma pressão corretamente. E aí? E é Entende? verdade, tá? É verdade. É, Então, entende? o que tem de obstetra que não sabe fazer um toque vaginal e assim, que mente a dilatação, que enfim, só sabe operar, essa é a verdade, sabe? Então, assim, você tá falando de gatilhos emocionais, isso para um médico obstetra, ele tá nem aí para isso. Então, assim, gente, é tão incrível quando a gente percebe essa pessoa como uma pessoa e o quanto o parto, como diz o nosso queridíssimo Rick Jones, acontece entre as orelhas, né? O quanto a cabeça dessa pessoa precisa estar preparada e precisa estar trabalhada em todas as questões da sua vida para que isso aconteça de uma forma tranquila. E que a gente precisa também acolher os momentos difíceis, né? Os partos de outras coisas que essa Uhum. pessoa precisa parir durante o seu trabalho de parto. E que é muito claro para quem conhece essa parte da obstetrícia, que é o realmente estar ao lado, né?
é muito claro pra gente o quanto às vezes o parto não tá indo, você fala, cara, é aquilo ali, é aquele negocinho que ela falou que tá batendo agora. E Porque é a hora que o hormônio vem que as coisas acontecem, minha gente. Né? O gatilho vem. E questões físicas também, né? A doula, ela não é, né, mas tá, aquela doula lá de... A palavra doula, enquanto profissional que trabalha com parto, ela é da década de 60, né? Ela não é mais aquela pessoa que está só ali na sala de parto para fazer uma massagem, para colocar uma luzinha na parede, né? exato, Hoje a gente está num outro lugar de formação dessas profissionais, do quanto as profissionais estudam. Elas não prescrevem. Vou pegar um exemplo assim, bem superficial para a gente lá. Doula não vai fazer prescrição de medicação para hipertensão, quanto vai tomar por dia de metildopa, não vai, de insulina, mas a gente estuda as bases da hipertensão gestacional, a gente sabe quais são os sinais de alerta, a gente sabe quais são os sinais que é preciso ir para uma instituição, a gente sabe, né, os protocolos para fazer uma indução e pensar nisso, porque a gente faz a preparação dessa família para isso. Né? Eu não faço ações médicas, mas eu estudo sobre isso. A gente estuda sobre diabetes, a gente estuda sobre. Eu não faço prescrição de insulina, isso é responsabilidade do obstetra. A doula não faz prescrição de dieta para uma mulher diabética. Quem faz isso é a nutricionista, né? Mas a gente está ali para dar um suporte informativo, a gente está ali para tirar as principais dúvidas sobre essa questão. A gente vai estar pensando lá na frente, né? Puxa, então, ó, tem uma chance de dar, tem que fazer uma indução ali com 39 semanas, 37, 38, depende do qual é o contexto. A gente estuda sobre isso. Né? A doula não é mais aquela profissional leiga. Então, não é para trazer a doula para dentro da sua equipe, mas é abrir diálogo com as doulas da sua região. Né? Abrir espaço, muitas vezes, para fazer rodas de gestante com uma equipe multidisciplinar, porque informação é o que muda desfecho. Né? E entender que ninguém substitui a doula na sala de parto, a doula não substitui nenhum outro profissional também. E essa integração, quem ganha? A equipe ganha e as famílias ganham, né? As doulas também, gente, poderem contar, né? Ter um médico ali do lado para poder mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, né? Poder, às vezes, até discutir o caso daquela gestante, né? Porque às vezes a gente sabe que você também passa uns perrengues, né? Que elas não contam as coisas do obstetra direito e pra gente elas contam, né? exatamente. Então, por exemplo, o obstetra não segue muitas vezes a gestante a gestante no Instagram, mas a gente Instagram. segue. Aí, tá com diabetes, vai na consulta, diz que tá fazendo dieta certinho, mas posta lá nos stories comendo um petit gâteau. A gente tá de olho em vocês também, né? E Exatamente. esse diálogo, ele acontece e favorece a gestante, né? Que é o nosso principal objetivo. Então, se você ainda é profissional e não está trabalhando nesse caminho, A gente não, precisa mudar, né? Não dá mais. Não dá mais. é Sinceramente, não dá. isso. E às vezes, assim, a live que eu fiz com Carol, eu falei muito com ela. Falei, olha, as pessoas olham pra gente que tá no Instagram trazendo informação para as gestantes, para outros profissionais, como pessoas inimigas, né? Porque você tá dando informação demais. Então, assim, o cenário tem que ficar ali sob um mistério que só certas pessoas sabem o que está acontecendo. E não, a informação ela precisa ser difundida, compartilhada, e a gente precisa entender que a gente precisa democratizar isso. Porque hoje o Instagram tá aqui e é o que eu falei com a Carol também faz, a gente fica com vergonha. Eu super tímida, não parece, mas eu sou super tímida, assim. Eu falava, gente, não é possível, as pessoas estão falando coisas tão horríveis. Não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa por essas mulheres. E foi assim que eu comecei aí a postar mais, falar mais sobre isso, sobre a obstetrícia em si, de tanto que ainda hoje as pessoas são muito leigas. E não são só as gestantes, são os profissionais. Então eu tenho colegas que são, não é porque a pessoa tem, sei lá, 40 anos de formada, também, mas os Às vezes ela recém-formados, tá atrasada há 40 anos, é só isso. exatamente. Mas, inclusive, os recém-formados continuam falando e fazendo coisas que eles aprenderam agora na faculdade, porque eles aprenderam com essas pessoas, né, que estão Uhum. lá na universidade e não se atualizam.
Então, assim, é um cenário difícil mesmo, mas que tem jeito, né? A gente está aí para mostrar isso, o quanto a gente pode mudar esse cenário, o quanto é importante para as famílias e o quanto é revolucionário mesmo. Fazer com que as mulheres tenham boas experiências de parto. E isso a gente não está falando de ter parto normal sem intervenção nenhuma. A gente está falando de partos respeitosos e seguros. Né? Então, É só a gente seguir o tripé da humanização, né, Thay? O que é o nosso tripé? Uma medicina baseada em uma equipe multidisciplinar que atua baseada em evidências científicas. A gente não é pedir demais, né? É só atuar baseada em evidências científicas. A tua assistência ao parto vai se revolucionar. Você vai diminuir mortalidade materna, você vai diminuir comorbidades, você vai diminuir mortalidade neonatal, você vai proporcionar para suas famílias experiências melhores, dentro isso de uma equipe multidisciplinar, né? Então, é o obstetra, o pediatra, a enfermeira obstetra, obstetriz, técnica, auxiliar de enfermagem, doula, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta. Tem uma gama de profissionais aí, consultora de amamentação, educadoras perinatais, e devolvendo para a gestante, para a parturiente, é o protagonismo dela. Não tem tanto segredo, né? Eu acho que uma vez eu tive uma conversa com um amigo meu que é médico, foi uma conversa muito longa, né? Mas um lugar do Brasil muito assim, dessa questão do médico ser um lugar de status. A gente sabe disso, né? Há pouco tempo a gente conseguiu ter uma democratização do acesso ao ensino superior. A gente ainda está muito nesse lugar da faculdade, do homem hétero, cis, branco. A gente ainda está, principalmente quando a gente fala de medicina, né? Principalmente quando a gente fala de acesso a uma... E aí, muitas vezes, coloca-se essas pessoas num pedestal ainda. O parto não é do homem branco, cis, hétero. O parto é da mulher que está parindo. Né? O parto é de quem está vivendo essa experiência. O parto não é um evento médico. Apesar de, muitas vezes, para a segurança dessa mulher e desse bebê, ele precisar acontecer no ambiente hospitalar, muitas vezes por um fato de uma questão cultural brasileira, né? A gente do mundo. Hoje em dia, até a Holanda, né, está se transformando muito nesse sentido. Acontecer dentro de uma instituição, esse parto não é da instituição, ele é da mulher. A gente sabe que parto não dá lucro, a gente sabe que parto não dá dinheiro, mas não é para dar mesmo, né? É porque é um evento fisiológico. E a gente não está transformando outras coisas da nossa vida num evento fisiológico. O parto não é moda, a gente nasce assim há milhões de anos. O que a gente tem que trazer é um equilíbrio com a medicina baseada em evidência para que a gente continue entregando o protagonismo para essas mulheres dentro da boa assistência. Ninguém vai recusar uma ocitocina necessária, ninguém vai recusar uma cesariana necessária. Doulas não são contra nada disso, muito pelo contrário. A gente quer justamente que tenha o que tem que ter, né? Tanto na assistência ao parto normal como nas intervenções na cesariana. Então, por exemplo, doula adora uma ocitocina no primeiro minuto pós-nascimento do bebê, porque a gente sabe que faz parte do protocolo zero de morte materna. exato. A gente não é contra nada disso. A gente está ali estudando para devolver para essas mulheres o protagonismo sem tirar, sem tirar a equipe da assistência, mas devolver os lugares. É uma dança, é devolver o lugar de todo mundo para o seu lugar. É isso que a gente tenta fazer aqui. Claro que, né, vamos aqui entre nós, tá? Não tem ninguém assistindo, só a gente. Tem um profissional ruim em todas as áreas. Tem doula ruim, tem médico ruim, tem enfermeira obstetra ruim, pediatra, tem todo mundo, né? Então, incentivar as pessoas a continuarem investindo na nossa profissão, continuarem estudando, entender que, principalmente na obstetrícia, as coisas mudam bastante e tem que investir na sua educação, que é o que eu faço, que é o que você faz, né? A gente tem que continuar investindo para, de fato, a gente poder também lutar e brigar por um lugar de mais respeito. E você, né, conseguiu, dentro de um hospital, conseguiu diminuir ele de 70% para 40% o número de cesarianas. Isso é muito grandioso. E às vezes são pequenas mudanças. É que conseguir construir uma roda de gestante, né? Trazer informação, permitir o acesso das doulas à maternidade de forma livre, né? Uma conversa aqui, outra conversa ali. Eu tenho uma aluna, ela é enfermeira obstetra, ela fez a formação Master Doulas comigo e fez o Doula 2.0 comigo, sabendo que sim, não existe dupla função, né, casada. Ela falou assim, Mari, eu quero fazer porque eu tô muito perto
de assumir a equipe de enfermagem da maternidade que eu trabalho. E assim que essa oportunidade aparecer, eu quero agarrar com unhas e dentes para transformar a assistente. E foi o que ela conseguiu fazer. Né? Então, foi através de um curso de formação de doulas que ela fez comigo e de aprofundamento. E assim que ela ganhou, ela conseguiu, ela foi promovida, né, a chefe da enfermagem, ela conseguiu transformar a assistente. Ela conseguiu verba para pagar curso para as outras enfermeiras, técnicas e auxiliares. Ela conseguiu levar profissionais para fazerem palestra lá dentro. Ela conseguiu transformar a assistência. Ela diminuiu a taxa de cesariana, melhorou né, os feedbacks das gestantes para a maternidade, melhorou. Começou a se tornar uma maternidade de referência na região. É uma cidade, eu sei que é no Nordeste e é uma cidade mais interior também, assim. E assim, são pequenas coisas. A gente comprou bola para ter na sala de parto, a gente conseguiu comprar banqueta, né? Ela conseguiu colocar aquele regulador da iluminação do teto nas salas de parto para deixar o ambiente melhorzinho, conseguiu uma reforma para o banheiro. Então, aos pouquinhos ela foi fazendo. E isso E aí, é isso. são pequenas coisas, gente, não é nada complexo, né? Não é destruir a maternidade, gente, não é sobre sala com banheira chique telinha no teto. Não é sobre isso. É sobre pessoas. É Exato. sobre E pessoas. isso para mim é tão claro, porque assim, a estrutura que a gente tem aqui, a maternidade foi uma iniciativa do governo do estado, justamente para reduzir os índices de mortalidade materna e neonatal, perinatal, que aqui eram muito altos. A gente tem conseguido reduzir bastante. E assim, se você vê as fotos, depois eu vou te mostrar. É linda, tem tudo, tem inclusive um quarto com banheira no CBN, tem tudo, assim, é muito legal. E aí, tem a maca PPP. Quando eu cheguei, falei, gente, maca PPP em todos os quartos, que coisa maravilhosa. E assim, sabe? E aí as mulheres só pariam em litotomia ainda. No máximo levavam a cabeceira assim um pouquinho, mas sempre com a maca já ficava desmontada com a perneira. Isso me dava um pânico. E as pessoas, não, porque o bebê vai cair, não, porque não sei o quê, não, porque. Então, assim, hoje as mulheres já conseguem parir do jeito que elas querem, no corredor, no chuveiro, enfim, qualquer posição. Vai Então, nascer, assim, né? Eu falo para os alunos, eu nunca vi pessoas tão em pânico quando você chega numa maternidade com o bebê nascendo. É surreal. Eu estou chegando numa oficina mecânica às vezes. É exato. isso. É isso que eu falo, gente, mas tá no lugar que tinha que nascer mesmo, na maternidade. Esses dias nasceu um comigo na recepção. A mulher chegou, só sentou assim, eu escutei o grito, eu falei, tá nascendo. Eu cheguei na hora de pegar o bebê e pronto, maravilhosa, que coisa linda, nasceu. E todo mundo assim, meu Deus, o que foi isso? Eu falei, gente, uma maternidade nasce bebê mesmo, tá tudo bem, né? Então, que ótimo, tá tudo certo. E aí eu lembro que, enfim, a gente começou a mostrar para que servia a marca PPP, como que funcionava, né, o negócio. E aí, nossa, que palhaçada, para que isso? Não, não precisa, porque dificulta, enfim. E aí agora, sempre quando tem a virada de ano, tem os bebês, os primeiros bebês, né, do ano. O primeiro bebê do ano. A foto que eu vi do primeiro bebê do ano era justamente a mulher deitada na cama e umas 50 pessoas dentro da sala, a luz acesa e todo mundo assim olhando para ela, porque aquele seria o primeiro bebê do ano. Aquela foto me deu um impacto, um gatilho, uma coisa tão grande que eu falei, gente, vocês não estão vendo que isso daí, assim, não tá nada legal essa foto, então, por favor, não divulguem isso, porque, assim, vocês estão, né, a mulher tá totalmente exposta e vulnerável nessa situação. Então, assim, as pessoas simplesmente precisam perceber, né, que não é sobre elas, não é, enfim. E aí continuamos seguindo, falando sobre isso e que a gente também não desanime, né? Que bom que a gente tem a gente para contar e para seguir esse caminho que às vezes é tão solitário, mas que a gente tem conseguido por tantos anos se manter, resistir e trazer novas experiências aí para essas famílias, né, Mari? Eu
queria fechar com uma frase. Muita gente na época não entendeu. Eu acho que essa frase foi dita no Se Aparto. Eu acho que em 2018, né? O Alexandre Coimbra sempre faz a abertura e o fechamento do Se Aparto e tal. E ele falou uma frase, não foi exatamente essa frase, né? Mas fazia muitos anos. Mas ele falou assim que ele queria saber quem que tirou o brilho da vida das mulheres para que elas falassem que elas não querem sentir nada no dia que os filhos delas nascerem. E quem tirou o brilho da vida das mulheres foi a assistência. Foram os profissionais da assistência. Foi através da violência obstétrica, né? Se pratica violência obstétrica, isso é um método de venda cesariana, né? Você comentou aqui, às vezes a família vende o carro, faz poupança, junta tudo para conseguir pagar uma cesárea para essa mulher, porque não é medo do parto, é medo da violência obstétrica. Então, eu acho que todos os dias, todos os profissionais têm que parar e olhar para a sua assistência e pensar: será que eu faço parte desses profissionais que estão dia a dia apagando o brilho da vida dessas mulheres? Será que todos os dias eu estou apagando um pouquinho essa luz e fazendo com que mulheres não queiram lembrar do dia do nascimento dos seus filhos? Seja por uma coisa que você falou. Eu postei um vídeo no meu Instagram esses dias, ele tá com, nossa, milhões de visualizações, assim. Olha, dá até tristeza ler os comentários, assim. Porque daí saiu da bolha, sabe? Poucas vezes coisas minhas saíram tanto da bolha. E tiveram comentários do tipo: ah, mas na hora de fazer ela não tava assim. Nossa, que babaca. Ela sabia que a criança ia nascer, por que ela ficou com essa cara? Então, a violência obstétrica, ela está enraizada na nossa vida, na nossa sociedade. Mas a gente que trabalha com isso tem o dever de todos os dias parar e olhar para minha assistência. Parar e olhar e pensar: cara, olha o que eu já fiz. Olha o que eu já falei, eu nunca mais. Claro, gente, eu já pratiquei violência obstétrica. É óbvio, porque eu sou um ser humano. Mas eu parei e olhei para minha assistência e falei: cara, olha o que eu fiz, que eu não devia ter feito. E todos os dias a gente melhora um pouquinho, né? Para melhorar essa assistência e voltar a devolver o brilho para essas mulheres. Então é todos os dias, para que ela lembre de você como uma pessoa que foi positiva no dia mais importante da vida dela. E não como uma pessoa que ela queria estrangular para encontrar no meio da rua, né? Então, assim, acho que todo mundo tem que parar e olhar para sua assistência todos os dias e buscar sempre ali uma melhoria. Sempre. E eu acho que é isso. A gente precisa seguir, né, esse movimento. Afinal, a vida é movimento e a gente precisa se manter em movimento. Uma vez que a gente para, a gente já está desatualizado. E eu quero agradecer por ter aceitado o convite, por essa troca incrível. Eu te acho fantástico o trabalho que você faz, é revolucionário. E eu quero convidar os profissionais que estão nos assistindo para se inscrever na imersão em obstetrícia. Afinal, a hora é agora, né? Eu recebi algumas perguntas: se doula pode se inscrever, quem pode se inscrever? Todos os profissionais, como a gente falou, todos os profissionais da assistência ao parto, desde a pessoa da higienização, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, tanto as obstétricas quanto as generalistas, as pessoas do centro cirúrgico, né, que estão ali prestando assistência para aquela mulher num período tão vulnerável. Todo mundo precisa se atualizar para falar a mesma língua e agir junto nesse processo, né? Para todo mundo ser bem lembrado, para todo mundo fazer parte dessa obstetrícia, que a gente vai se orgulhar um dia de receber um relato, de ver o quanto a gente marcou a vida dessa família de uma forma positiva e não dessa forma que a gente tem trazido aqui. O link para inscrição está na minha bio. Caso tenham alguma dúvida, também podem entrar em contato. E Mari, obrigada. Um Obrigada a beijão para você, Thay. você. E até mais. Tchau, tchau. Obrigada, beijo.